aguardando. Eu vou pedir para o senhor um minutinho mais para ver se a professora Sônia entra na sala, porque eu gostaria até que ela que fizesse aí a A gestão da introdução. sala, né, do evento. A gente espera um minutinho mais, mas se ela Sem não problema. entrar, a gente começa com o senhor e quando ela entrar, ela dá continuidade. Então, posso começar, então? Ou esperamos um pouquinho? E eu acho que vamos esperar um minutinho, só um minutinho, Tá porque bom, sabe tá bom. ela. Sem problema, sem Hoje problema. cedo mandei mensagem para ela, reforçando o link, né, lembrando ela o link. Deixa eu ver até se ela viu. Ela não chegou a ver. Ela não chegou a ver. Então, acho que a gente... Ah, não é ela que chegou agora. Então, acho que a gente pode começar, professor. Vi que o senhor tem também um horário super apertado, não é? E Isso. quando ela se aproximar, aí ela dá continuidade. Então, estamos pela Aí história. eu paro um pouquinho e ela faz o papel dela. Ou ela faz no final, para que Tá o senhor bom, não sem precise problema. interromper. Aí ela pode fazer no final, não tem problema nenhum. Ok? Então tá bom, então tá bom. Aí, Estamos aqui pela... o comando é seu, né? Eu sou um mero participante. Hoje aqui em Ilhéus, pelo menos, o sol está radiante, mas aqui nessa sala nós temos uma grande estrela, ao qual nós queremos agradecer a presença do professor Vico, nessa atividade da incubadora INET, aqui virtualmente, né, que é o que a gente pode fazer e proporcionar a nós e nessa troca de experiência com o professor. Professor, escritor, professor, grande experiência na área de gestão, tem uma influência muito grande nas áreas em que ele atua e a gente está muito feliz dele estar aqui. Nós não vamos nos alongar, o professor Vico tem uma agenda super apertada e precisamos aproveitar aí cada minutinho dele. Então, professor Vico, por gentileza, quando o senhor puder, está com... Tudo bem. Então, eu estou pensando seriamente, nós temos um tempo restrito, né? De repente eu não vou usar nenhum aparato, nenhum PowerPoint, coisa desse tipo. Simplesmente falar e deixar aberto para que conversemos, se for o caso, né, no pouco tempo que eu tenho. Então, acho que fica melhor assim, né? Então, uma palestra, vocês vão cansar de me ver por meia hora, tá bom? Então, oficialmente, bom dia, né? Agradeço muito ao professor Dib a confiança e o convite, à professora Sônia idem, né? E estou à disposição para o que vocês precisarem. No e-mail que vocês, na divulgação, não me lembro de constar o e-mail, mas eu posso colocá-lo para vocês e estou à disposição para dúvidas, esclarecimentos que forem necessários, tá? Mas eu agradeço principalmente a esse público corajoso, né, que a esta hora da manhã está disposto a ouvir e refletir, né, sobre esse tema, né? Aliás, né, contribuições da universidade na formação profissional do empreendedor após um pico pandêmico. É um tema polêmico, o tempo é escasso para poder discuti-lo, né, com profundidade, mas a minha missão me parece que é intrigar, né? Me parece que é provocar os participantes. Se não provocar para que gritem comigo, briguem comigo, pelo menos provocar para que reflitam sobre uma visão que pode ser antagônica de cada um de vocês, né? Primeiro, por que o assunto é polêmico, né? Primeiro, porque eu vejo que dentro desse título existem muitos temas. Então, nós temos o tema da universidade, temos o tema da formação, temos o tema profissional, o tema do empreendedorismo, o tema da pandemia, o tema do pico da pandemia, né? Então, me parece que se eu puder conectar
acomodar ao máximo esses temas, restringir a uma montagem, talvez a contribuição possa existir, né? E eu quero começar pelo começo, né? Pela universidade. O que é universidade? Primeiro, é uma organização, como todas as outras organizações, e toda organização tem objetivos, toda organização atua com determinados cenários, usa recursos, envereda por caminhos que parece aos seus dirigentes serem os melhores, estão possibilitando a sua diferenciação. A universidade tem que ser diferente, tem que ser melhor, diferente em algo que, comparando-se com as concorrentes ou com as outras, né, de forma direta ou indireta, a diferencie de fato, né? Então, eu vou restringir, então, ao papel da universidade. A gente pode entender que a universidade, ela transita até por conta de um processo que a gente chama de curadoria, né? Curadoria do conhecimento, gerado na sociedade de maneira geral. Então, curadoria, esse nome, né? O que é curadoria? Curadoria vem de curar, né? Então, em princípio, é o processo, é o ato, o efeito de curar, o cuidado, né? Então, o médico cura, ele é um curador. O procurador da República, em princípio, ele é um curador. Por quê? Porque o curador é aquele cara que está encarregado de cuidar dos interesses das pessoas que estão impedidas de fazê-lo. E a universidade tem um pouco esse papel, né, de curar, né? Tem esse processo de curadoria como parte da sua, vou chamar, da sua existência, da sua necessidade junto à sociedade. Então, é comum falar-se na universidade que ela tem um papel, da universidade, que ela tem um papel fundamental na preparação de profissionais para o mercado. Notem que até agora eu não disse muita coisa, né? Basta entrar no Google que vocês vão ler exatamente essas palavras que eu acabei de dizer, né? Mas a universidade, então, ela se encarrega de dar apoio necessário para que as coisas necessárias à sociedade, né, venham, em seu tempo, a acontecer, com pessoas, instituições preparadas para que isso aconteça. Ou seja, a universidade forma pessoas, passa conhecimento, estabelece metodologias para isso, chama-se, né, a atenção, eu acho que ela tem como grande incumbência não necessariamente o conhecimento passado e só profissional. Ela passa por instâncias morais, éticas, de relacionamento, de pura e simplesmente saber. Troca de saberes. Esse é o papel fundamental da existência de uma universidade. E é nesse ponto que se colabora com a formação da sociedade. Parece, né, de maneira geral, que o foco é ciência, trata do científico de maneira geral, mas também de cidadania. É tudo aquilo que acompanha a nossa evolução. E quando eu falo em nossa evolução, eu estou falando em trabalhar, viver bem, se divertir, conviver com
com todas as disrupções, com o pensar, né, que ocorrem, que transitam pelas mudanças que, aos poucos, naturalmente, vão surgindo, por exemplo, com as novas tecnologias. Lembrem que eu falei de curadoria agora há pouco? Então, a universidade, quando ela pensa como curadora, ela usa, em princípio, os elementos básicos, né, da curadoria. São 11, né, os que são propagados por aí. O primeiro deles é a acurácia. A acurácia nada mais é do que a precisão de uma operação. Então, a universidade nos traz a possibilidade da acurácia. Além disso, ela traz a possibilidade de autenticidade, de comparação, vamos chamar de suficiência, de olhar as coisas sem viés, relevantes, conveniência, sinergia, né? 2 mais 2 é igual a 5, né? Proteção, validade. Então, parece que, de alguma forma, a maioria das instituições de ensino superior, né, fazem isso, ou pelo menos se propõem a fazer isso. Sim, entramos num momento em que eu posso dizer para vocês que a ideia da universidade é formar, que é muito mais amplo do que informar. Ela também informa, mas o objetivo dela é formar. E é preciso, então, dar espaço para reflexão. Se você quer formar, não basta só estar informado, mas refletir sobre aquilo que você acabou de adquirir como informação. Então, é o questionamento, a amplificação do saber exposto, do saber transmitido, do saber recepcionado. Mostram, né, as universidades como se usam as tecnologias disponíveis, os instrumentos, ferramentas, as formas de fazer, para que a gente possa atingir, então, os objetivos e percorrer caminhos da melhor maneira. Então, é um pouco esse ponto que me parece que é forte para a universidade. Então, para isso, a gente tem que ter gente disposta a querer aprender. A universidade se propõe a ajudar a criar esse ambiente de aprendizagem. Cabe a cada um de nós querer aprender, mas a universidade tem o papel, né, como curadora, de promover esse ambiente. Bom, saio da universidade e vou para outro tema, né? Profissional. O que é profissional? Eu fui olhar no dicionário, né, e está lá que profissional é aquele que exerce essa profissão, uma profissão. Interessante, não? Profissional é o que exerce uma profissão. Palavra que vem do termo profissão. Profissional é uma palavra que vem do termo profissão. O que é? O que diz essa palavra? Alguém capacitado, alguém qualificado, alguém habilitado, alguém hábil, competente, conhecedor, né? Vou chamar de abalizado, autorizado, idôneo. Né? Na verdade, né, quando a gente fala, a gente costuma usar palavras que elas são meio sinônimos, a gente usa juntos. Né? A gente fala um profissional competente. Para ser profissional, você tem que ser competente. Então, talvez não precisássemos dessa linguagem tão árdua, né? Mas, na prática profissional, é o antônimo do amador. Então, se você ser profissional, é porque você
de alguma forma você vai ganhar para executar alguma coisa. Você não vai fazer de maneira amadorística, você vai se inserir por uma série de caminhos diferentes. Então, o que revela o profissionalismo? Responsabilidade, cumpridor, sério, aplicado, criterioso. Isso tudo pode ser entendido na prática como o profissional é um especialista, né? Um perito, um expert, um técnico, um entendido. Eu gosto mais da última, entendido, né? Por quê? Porque as outras ficam restritas a uma situação muito específica. Eu, como administrador, como alguém voltado para ciências sociais, aplicadas ou não, né, costumo ter uma visão mais aberta, mais genérica, mais ampla, do que ser técnico, só técnico. Técnico é uma parte do todo como um profissional. É muito complexo, muito amplo, né, se falar nessa questão de profissional. No Brasil, especificamente, a gente vive uma situação, desde os tempos longínquos, né, de que, oficialmente, né, profissional é aquele que exerce uma atividade especializada. Ou, alguns dizem, pode não ser especializado, pode ser mais geral. Mas, para que exerça essa profissão, ele tem que seguir um código de conduta. E, dependendo da profissão, tem o seu próprio código de ética, que é previamente estabelecido. Bom, vou fazer o corte e vou para o outro tema, empreendedorismo, empreender, empreendedor, né? Então, empreendedor é todo aquele que assume riscos, que começa algo novo, que faz acontecer, né? Isso quem diz é o Dornelas, um autor sobre empreendedorismo. O Sebrae, por exemplo, já diz que o empreendedorismo é o ato de criar e gerenciar um negócio, assumindo, então, riscos em busca do lucro. Para pensar em empreender, há de se reunir algumas características específicas. Eu vou usar uma autora chamada Lisboa, que diz que deve-se buscar oportunidades, deve-se ter iniciativa, persistência, exigência de qualidade, de eficiência, correr riscos calculados, de saber estabelecer metas e pesquisar informações atuais. Pegando a fala de Lisboa, né, eu acho que é muito mais do que simplesmente montar um negócio, como possibilidade do empreendedorismo, né? Os governos, por exemplo, eles têm se conscientizado atualmente, já de alguns anos, né, de que talvez a única maneira real de promover o desenvolvimento econômico, principalmente o social, é promover o empreendedorismo e evitar o assistencialismo. Ou seja, ajudar as pessoas em casos extremos e sempre com um processo bem definido que permita a elas ajudar a si próprias. Esse é um foco que o governo entende, os governos, de maneira geral, no mundo, entendem para o empreendedorismo. Ou seja, deve-se liberar o potencial empreendedor presente em todo ser humano. Caracteriza que todos nós podemos ser criativos, inovadores, empreendedores no final das contas, né? Então, é preciso entender que nem tudo são flores, né? Para ser empreendedor, a gente enxerga o empreendedorismo, de maneira geral, a gente enxerga uma série de desvantagens,
de limitações, né? Então, por isso as características empreendedoras humanas são diferentes para cada um de nós, né? Então, por quê? Porque ser empreendedor tem muito trabalho, horas de dedicação, foco na energia emocional, que é própria, né, de uma tensão por dirigir um negócio ou alguma coisa, né? Na prática, é depender de si mesmo. Isso exige um esforço razoável, né? Também é uma desvantagem, porque você convive constantemente com o fracasso, né? Riscos relacionados ao empreender ou ao negócio são constantes. Então, você pode ter sucesso, mas vai trabalhar muito, né? Pode ter sucesso por uma questão política, pode ter sucesso limitado, pode ter fracasso, né? E isso não deve te fazer desistir, se é que você tem característica empreendedora. Então, de qualquer modo, né, esses desafios não superam, não suplantam as incontáveis vantagens do empreendedorismo. Você sabe quais são as vantagens do empreendedorismo? Acredita-se, né, que elas sejam muitas, né? Eu vou me limitar a algumas. Então, uma delas, competição que gera produtos de maior qualidade e menor preço, olhando do ponto de vista da sociedade, do governo. O crescimento econômico, o desenvolvimento de máquinas e equipamentos, o desenvolvimento de novos mercados, o desenvolvimento de soluções inovadoras, o encorajamento de economias locais, o encorajamento de pesquisas e estudos, o estímulo à exportação, o estímulo ao aumento da produtividade, o ganho financeiro pessoal, a geração do emprego e da renda, liberdade em relação à dependência do emprego, promoção do uso da tecnologia moderna em pequena escala, redução da economia informal. Vejam, eu estou listando algumas vantagens, né? Então, algumas que são muito importantes, fortes, para determinar o que seria o que a gente chama de empreendedorismo. Então, cada um desses itens, ele possibilita estudos e que sejam discutidos, se discutam esses estudos e que levem a que se conheça casos de sucesso e de fracasso. E com isso se aprende e faz com que as organizações de todos os portes ganhem com isso, as pessoas e as organizações. A universidade entra direto nisso, o profissional atua nisso, né? Curadoria. Hoje em dia, o conceito de empreendedorismo é de extrema relevância. Segundo Barros Neto, outro autor, meu amigo particular, né, diz que faz muito tempo que a inovação e o desenvolvimento humano dependem dos empreendedores, de indivíduos que fazem a diferença em seu tempo. Empreendedor é uma palavra originada na França, né? Vamos voltar um pouquinho. Lá em 1800, se criou lá na França o termo entrepreneur, né? que significa um indivíduo que transferia recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para outro setor de produtividade mais elevada, de maior rendimento. Então, esse é o foco, o pensamento inicial do empreendedorismo, empreendedor. Né? Mais tarde, esse conceito acabou se alastrando, né?
sim, pura e simplesmente pelo mundo capitalista, né? O empreendedor, ele não necessariamente é só aquele cara que atua com recursos econômicos. Ele atua na área social, no pessoal, né? No convívio com a cidadania constante. Então, é uma característica humana que pode ser aproveitada em todos os setores como fator motivacional. O empreendedorismo, na prática, é um fator motivacional, porque cada um de nós tem, e ao ser motivado, ao ter ambiente capaz de nos motivar, né, nós enveredamos por isso. Por que eu disse essa frase? É porque ninguém motiva ninguém. Nós nos motivamos a nós mesmos. O fato de estar num ambiente motivacional maior é muito rico, né? Então, há chances de eu me motivar, de você se motivar, juntos nos motivarmos, né? Então, é algo que direciona, impulsiona o desenvolvimento, que pode ser pura e simplesmente de conhecimento. Então, a universidade lá tem alguns cursos que você nunca ouviu falar de um profissional atuando, mas que permite pensar, refletir, permite crescer do ponto de vista de conhecimento, né? E quanto mais conhecimento você tiver, mais você se diferencia, mais o seu empreendedorismo aflora. Então, agregou-se, né, uma série de possibilidades de existir o empreendedor interno nas organizações. Então, com o passar do tempo, né, o entrepreneur virou intrapreneurship, né? Então, eu passei a ter o empreendedor interno. As organizações passaram a contratar talentos. Então, a universidade tem que formar talentos, né? Criar ambiente para que as pessoas soltem o seu lado empreendedor. E isso nos leva a crer que o talento humano, para empreender, deve ser utilizado como fonte de desenvolvimento individual e coletivo. Quando bem dirigido, né, o empreendedorismo satisfaz os envolvidos e, ao mesmo tempo, elimina substancialmente a necessidade de assistencialismo em grande monta. Tradicionalmente, usa-se um processo para empreender. Esse processo é composto por 4 etapas. Eu não vou invadir muito essas etapas, mas vou citá-las, né? Então, o processo de empreender considera a etapa 1, a oportunidade, a etapa 2, o planejamento, a etapa 3, os recursos, e a etapa 4, a gestão. Nesse ponto, né, das minhas falas, a gente pode concluir que empreender pode acontecer, pode ocorrer, pode vir meio deturpado, mas na abertura de negócios, produtos, serviços, questões sociais, etc., são parte disso. Bom dia, Sônia. Dentro dos negócios, atuando internamente nas organizações e pessoalmente. Então, no decorrer da vida, a gente aplica essa visão de empreendedorismo, né? Ser empreendedor para alguma coisa. Alguns dos rapazes aqui se encantam com uma moça específica e, se não for empreendedor, não vai chegar perto, né? Então, faz parte do nosso pessoal. Então, cada um de nós é empreendedor em medidas distintas, considerando que tudo é um sistema, tudo é sistema na nossa vida, né? E que todo sistema tem que ser administrado, gerenciado, né? Então, nós, motivados, nós, com conhecimento, nós passamos a ser profissionais, atuamos, então, no decorrer da nossa vida, para acontecer, fazer algo acontecer, né? Que pode ser
um produto novo, uma ideia nova, uma questão de cidadania social, e daí para frente. Ou o bem-estar próprio, né? Ao administrador, né, o seu empreendimento, no seu empreendimento, qualquer que seja ele, a gente tem que lembrar que isso pode ser um negócio, pode ser pessoal, pode ser social, como eu falei agora há pouco, profissional, né? Pode ser interno, externo, mas a ideia é que a pessoa terá que empreender para viver, para sobreviver, para crescer, para desenvolver-se e, às vezes, retirar-se. Ela e sua organização. Então, tem hora que o ciclo de vida está acabando, né? Então, a gente precisa sair fora. Eu até brinco com meus alunos, né, de vez em quando, de que pergunto o que é um ciclo de vida. Então, o ciclo de vida é o que tudo neste sistema que nós vivemos faz parte, né? Tudo tem um início e um fim. Então, o ciclo de vida é isso: a gente nasce, cresce, fica bobo, casa, né? Depois morre. É assim? Mas a gente, como empreendedor, a gente achou alavancagens. Então, a gente nasce, a gente cresce, a gente fica bobo, a gente casa, divorcia, casa novamente, né? Eu tenho um amigo que casou 5 vezes, né? Então, são coisas de empreendedorismo, né? Então, ele foi empreendendo. Hoje, ele tem uma folha interessante, razoável de pagamento para ex-esposas, né? Termo chato, esposa, né? Mas é um pouco isso. E eu aprendi com ele uma coisa interessante, né? Eu falei, pô, ele trabalha para pagar às vezes mulheres, os filhos, né? Não é verdade. A lei brasileira, por exemplo, nos permite, cada vez que você casa e divorcia, você abate da esposa anterior o seu ganho, porque é um X% que você tem que pagar do que você ganha. Se você tem 5 mulheres, você divide aquele X% por 5. Né? E ele brincava, né? Ou eu brincava com ele, né? Que dizia, você se vingou delas, né? Cada vez que você casa com outra, você está se vingando 2 vezes, né? Na questão de ter abandonado uma para ter outra e, ao mesmo tempo, de pagar menos. Mas vamos ao que interessa, né? Deixa esse negócio de ciclo de vida para depois, porque a gente o ciclo de vida acaba, né? A gente termina de verdade. E o negócio pode acabar. O produto que você criou também tem o seu ciclo de vida. A sociedade enxerga ciclo de vida por interesses diversos, né? Então, a pessoa vai ter que ser, eu costumo dizer também, ao mesmo tempo bombeiro e, ao mesmo tempo, incendiário. Para ser empreendedor, eu preciso ter as 2 coisas. Claro que depende da característica de cada um, ele pode ser mais bombeiro ou mais incendiário, né? Mas, para gerenciar um empreendimento, qualquer que seja, é necessário que você tenha um pouco das 2 questões. Como profissional, o lado bombeiro é rico. Você ganha muito bem para ser bombeiro, para apagar o incêndio dos outros. Você ser incendiário é motivador, é inovador, é criativo, né? Então, você deve estar sempre colocando faíscas e que depois, eventualmente, você tem que apagar, tá? Falando em bombeiro, não sei por que me veio à mente uma outra historinha, né? O empreendedor é aquele que corre riscos, lembram? Correr riscos, saber correr riscos, significa você estar frente a um riacho, com uma vontade doida de entrar para tomar um banho nesse riacho, nadar no riacho, mas tem uma plaquinha ao lado que diz assim, cuidado, piranhas. O risco é teu.
você vai entrar para nadar naquele riacho ou não? Então, você poderá entrar, poderá não acontecer nada. Poderá entrar, ser mordido. Poderá entrar e ser comido. Né? Então, são riscos que você tem que se atrever a decidir sobre qual deles optar. Né? Para empreender, então, é preciso possuir, adquirir, melhorar uma série de atributos, ou seja, a intencionalidade, a organização, a intuição, a oportunidade. Aí alguém de vocês poderia me perguntar, escuta, e a universidade? E a pandemia? Né? Gente, então é o outro tema, né? Para ser empreendedor, para poder usar esses atributos, para aumentar esses atributos, que nem sempre afloram sozinhos, você precisa de um ambiente universitário, um ambiente de instituição de ensino superior, um ambiente que motive, que faça aflorar, acontecer, você ter vontade de explorar isso. Né? Então, a universidade nos coloca a par de detalhes que escapam, às vezes, do nosso dia a dia. Nos faz ver possibilidades e nos faz sistematicamente saber aplicar a intencionalidade, ou seja, a definir um projeto. Nem sempre em casa, sozinho, a gente faz o projeto, mas a gente recebendo orientações, conversando, a gente passa a desenhar esse projeto. Né? Nos faz ter senso de organização, ou seja, colocar a capacidade objetiva do ser humano a operar alguma coisa, com as diferenças existentes, mobilizando recursos de maneira conveniente, reunir esses recursos objetivamente, de forma que cada parte desempenhe suas funções e contribua com o comportamento integral, visão sistêmica. Né? Nos faz, né, saber, a universidade, nesse caso, usar a intuição. Sabe-se que só intuição não basta para empreender, né? Mas a intuição é a arte de juntar e se surpreender, de juntar elementos que estão esparsos, né? E, ao juntar, se surpreender com a emergência desse saber, né? Que você nem sabe que existe, nem por que está vindo, nem de onde está vindo, nem como está vindo, do que a gente chama de uma ideia, de um novo conceito. Então, a universidade nos faz ter, em última análise, a capacidade de determinar um momento de ruptura, uma ruptura de uma estrutura, né? Que você tem internamente, ou que a organização tem. De algo, de um negócio, né? Uma organização, qualquer que seja ele. A oportunidade, né, trata de visualizar objetivamente o momento da mudança, de uma estrutura, de um sistema vigente, de procurar tirar proveito dessa surpresa que você acabou de ter, dessa ruptura que você percebeu, e evitando, então, inconvenientes de uma aposta errada na continuidade daquele algo, daquele negócio que você está querendo seguir. Então, é para isso que a universidade existe. Então, ela nos diz que para empreender é preciso ser um bom desempenhador de tarefas e, simultaneamente, participar do desafio de pensar. Mesmo que, dependendo das circunstâncias, isso tenha
pesos diferentes, né? O equilíbrio, então, passa a ser uma obrigação de cada um de nós, buscar esse equilíbrio para alcançar os resultados necessários. A universidade nos mostra caminhos, nos orienta como fazer isso. E a pandemia, gente? Né? Alguém deveria me perguntar isso. E a pandemia? Dentro dos títulos todos, e a pandemia? Bom, um desastre, né? Então, um desastre que para alguns era previsto, para outros não existiu, para outros não previu, né? E daí para frente. Mas é um desastre que pode e deveria ter nos ensinado algo sobre cuidados, sobre cidadania, sobre responsabilidade, sobre a ação de empreender e de fazê-lo. Mas, sobretudo, né, se percebe que o meio universitário nos faz alguma falta, se percebeu isso, né, em boa parte das pontas envolvidas, que nos faz alguma falta. E que novos formatos foram trazidos com essa pandemia. Então, a universidade hoje tem cara diferente, age em características diferentes. O convívio com esse meio, a universidade, de alguma forma, fez com que ela tivesse que ser mais procurada, né? Quem se distanciou da universidade vai achar falta disso num espaço muito curto de tempo. Cabe, então, a quem se distanciou voltar, procurar, né? Tentar solucionar os problemas que a pandemia trouxe. Então, se distanciou por causa da pandemia, resolveu seus problemas da pandemia, agora pode retomar. E essa retomada, né, pode ser de uma maneira específica. Cabe, então, à universidade usar da melhor maneira, essa intencionalidade, essa organização, essa intuição, essa oportunidade que a gente estava dizendo. Cabe à universidade colocar isso na nossa cabeça. E aí cabe a nós procurar a universidade e o atrevimento da universidade de nos procurar. Então, a universidade não pode ficar restrita a inscrições. Ela atua na universidade. Lembram da lista da curadoria? Então, é um pouco esse o ponto que precisa ser refletido, questionado, pensado, retomado, um investimento a ser feito. Então, eu não quero me alongar mais, até para, se for o caso, permitir algum diálogo, né? Se é que o professor concorda, né? Com essa possibilidade, mas, como eu disse, eu estou aberto posteriormente. Me mandem e-mail, eu dialogo com vocês sem problema nenhum, e longe de querer ter razão. Como eu disse, eu estou aqui, estive aqui, só para provocar, né? Então, eu espero ter ajudado a refletir um pouco, se possível, que foi chamado no título de contribuir, né? Então, contribuído com os presentes, mas após o pico, né? Cabe, então, à universidade retomar esse apoio. Cabe àqueles que a procuram, e talvez a procuram para obter resultados melhores na sua vida, né? Mas que, com aquele aprendizado já obtido na pandemia, e que agora vão servir para mais aprendizagem, para
realmente atacar os seus anseios, né? Atacar de frente, chegar aonde se pretende. E, como eu disse, cabe à universidade ser um pouco agressiva, de procurar, de colocar-se à disposição, de colocar à disposição a sabedoria que ela carrega, né? Que ela carrega com aqueles que fazem parte dela. Então, vocês que estão na universidade fazem parte desse saber, dessa sabedoria que deve ser colocada, deve ser fruto dessa motivação que a gente estava colocando agora há pouco. Não vou me estender mais, gente, eu sei que alguns não aguentam mais me ouvir, né? Mas quero só agradecer, então, de maneira muito alta, muito grande, né? O convite e poder ter participado, estado em Ilhéus virtualmente mais uma vez. Tá bom? Muito obrigado aí por todos, estou à disposição. Vico, eu queria pedir desculpa, eu saí cedo de casa para fazer o exame hoje, e achando que o laboratório era aberto às 6 horas da manhã. Então, eu queria ser a primeira, mas, infelizmente, nem fui a primeira e o laboratório só abria às 7. Então, graças a Deus, obrigada, Sônia, você está na Bahia e no Brasil. O negócio de querer adiantar as coisas. Então. Ainda bem que o professor Dib estava com o link e não deixou sair sem celular, foi um desastre. Mas, enfim, graças a Deus, tudo... Obrigada, viu, Dib? De nada. Estou à disposição. Eu que agradeço aí o professor Vico, a presença de todos vocês, a lista de certificado, para quem quiser estar no chat, clicar ali no link. E, professor Vico, eu não sei se temos um tempinho para uma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, porque a professora Sônia me disse que às 9 horas o senhor tem aula, né? Isso. Bom dia a todos. Professor Vico, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, tá? Eu gostaria de escutar do senhor qual a sua visão sobre o pós-pandemia, né? Como que o senhor enxerga esse mundo ainda cheio de dúvidas devido a novas variantes, né? Mas como que o senhor enxerga esse novo momento de convivência social e de como que os empreendedores poderão se posicionar perante aos seus funcionários, principalmente? Eu venho observando muitos problemas de relacionamento neste momento meio que misto, digamos assim. Primeiro, né, é um momento que não se tem resposta de imediato. Futuro, a gente sabe que não existe, né? Nós o fazemos, e esse fazer, esse futuro, é que passa um pouco pela meu atrevimento de dizer alguma coisa. Quem aprendeu alguma coisa com a pandemia, com o pico, vai ter muito a crescer. Quem não aprendeu vai sofrer muito. Você tem estatísticas aí publicadas o tempo todo mostrando os problemas de comportamento, problemas psicológicos, porque o pessoal continua sem quebrar o seu paradigma, vivendo num mundo pré-pandemia, durante a pandemia. No pós-pandemia não vai voltar a ser como era. Se você adquiriu alguma coisa, você tem frutos a serem utilizados da melhor maneira possível para aquele momento. Se você não soube plantar, regar, etc., os teus frutos não vão nascer, ou vão nascer muito ruins, né? O que pode fazer você enveredar por um caminho diferente. Então, eu volto, né, para questões que eu coloquei no início, Alex. Vamos viver, vamos aproveitar o que temos, o que conhecemos,
e empreender numa nova situação. E, se possível, vamos à universidade, vamos ser profissionais, vamos nos formar mais, informar mais, dialogar mais, né? Infelizmente, os interesses atrapalham um pouquinho isso, mas, no final das contas, o interesse é da sociedade e de cada um de nós pessoalmente. Então, é um atrevimento meu dizer, né, que tudo depende da gente agora. Então, e que o que a gente trouxe com esse aprendizado deverá ser utilizado. E muita coisa vai nos levar ao fracasso, mas algumas vão nos levar ao sucesso, e eu costumo dizer que, quando eu falo de inovação, que 10 fracassos pagam um sucesso e mais 10 fracassos. Então, vale a pena investir, né? Então, é um pouco isso. Não sei se te respondi. Sim, com certeza. Bom, muito obrigado obrigado. pela pergunta, Alex. Queria agradecer a Ellen Albuquerque, que colaborou com toda a infraestrutura e os bastidores dessa sala virtual, e que depois ela também vai colocar à disposição o link da gravação no canal da INET, quando tiver, a gente avisa o professor Vico, caso ele tenha algum interesse. Uma perguntinha hiper rápida, ou vamos deixar o professor Vico para ele se preparar para a aula. Professora Sônia... Não esqueçam no meu certificado, tá? Pronto, sim. Ele também. Aí, Pois não, cadê a pergunta? Professora Sônia, por gentileza. Não tenho pergunta. Eu quero agradecer a Vico. O Vico é um desses amigos que, quando a gente diz Vico, preciso, ele presente. Então, só agradecer mais uma vez, Vico, a sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento. Infelizmente, como eu já disse, não estive desde o início, mas conheço a sua competência e sei que foi uma excelente palestra que infelizmente, eu perdi metade. Mas agradecer a todos os presentes aqui. Eu sempre costumo dizer, às vezes as pessoas reclamam e não fazem a sua parte. E quando eu digo fazer a sua parte, por exemplo, no sábado, todos aqui presentes, interessados em fazer esse intercâmbio de conhecimento, saber o que é que uma pessoa como o professor Vico, que, além de ser um estudioso da área, é uma pessoa que viaja muito e que, claro, quem viaja muito sempre está agregando outros conhecimentos, e é uma oportunidade ímpar que a gente tem num sábado, na praia, o solzão aqui danado, né? Não fala. Não é? E estarmos juntos. Então, parabéns aos meninos e meninas que estão aqui presentes na sua palestra. Obrigada, Ellen, obrigada, Dib. E, mais uma vez, o meu grande abraço para você, Vico. Obrigada. Então, um abraço ao professor Dib, que vale para todos. E estou à disposição, vocês têm meu e-mail, por favor. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado, professor Vico. O segundo momento... Posso sair, então? Sim. Muito obrigado. O segundo momento, então, do nosso encontro de hoje, a gente começa às 9h15. Pode ser? Aí tem aí uns 15 minutinhos para um café. Sônia, brigadão, tudo de bom. Espero que tenha dado tudo certo lá no exame. Ellen, obrigado aí por todo o trabalho de bastidores. E o pessoal que esteve aqui. Espero que tenha valido a pena. Com certeza valeu ter vindo aí tão cedinho, não é? Como eu disse no início, tem muito sol lá fora, mas aqui dentro a gente tinha uma grande estrela, que era o professor Vico. Vou, então, finalizar a gravação e, para o segundo momento, a gente se encontra às 9h15. Professor Dib está ficando poeta também, viu? Me inspirei também na lua de ontem, até fiz ali recordar dos tempos que eu, de vez em quando, escrevia algumas poesias. E aí, ontem, até em função da lua, fiz ali um negocinho no Instagram. Tchau, muito pessoal. Bem. Até, então, para quem vai... Tchau. Até às 9h15. Tchau. Tchau.